Eu sempre tive uma grande diferença de vida em termos de coisas, de materiais, que os meus amigos mais novos ou mais velhos não tinham. Nós brincávamos essencialmente na rua e frequentávamos a casa de todos, embora a nossa casa fosse a rua. E eu notava realmente diferença entre a minha casa e a casa dos meus amigos. A casa dos meus amigos era mais pobre, mais degradada. Eu não sabia que era pobreza. Não tinham as condições que eu tinha na minha casa, porque eu tinha casa de banho, embora tenha perfeita noção e recordações de dar banho dentro de um alguidar de zinco muito grande que a minha mãe tinha. Portanto, a minha mãe aquecia a água na panela de ferro no lume de chão, metia essa água no alguidar, dava banho primeiro a mim e depois com a mesma água dava banho ao meu irmão. E depois, mais tarde, findo esse período de dar banho no alguidar de zinco, comecei a dar banho no balde de chuveiro. Preservo esse balde. Acho que esse balde representa muito daquilo que foi a minha infância e das condições que nós tínhamos. Tínhamos televisão, era a única televisão na rua, nas redondezas até, e o meu pai, quando havia touradas, sobretudo touradas, colocava a televisão junto à janela de forma a que todos que quisessem ir ver a televisão pudessem usufruir da tourada ou de um programa qualquer especial. Tínhamos frigorífico e uma coisa extraordinária, tínhamos telefone. Era talvez era o telefone público da vila. Portanto, eu passava o tempo a ir dar recado às pessoas que, olha Francisca, amanhã às 2h está na minha casa porque a tua irmã vai te telefonar da Alemanha. E porquê é que nós tínhamos telefone? Nós tínhamos telefone porque o meu pai trabalhava nos CTTs, portanto todos os trabalhadores dos CTTs tinham direito a ter um telefone. Começam essas pessoas a vir de fora e começamos a ouvir falar de creches aqui, creches ali. Achámos que sozinhos conseguiríamos também fazer uma creche. Porquê? Porque depois já havia essas tais pessoas de fora que nos diziam como é que era, como é que não era, não sei o quê. E nós tínhamos em casa, e não houve nunca falta de abertura da parte da minha mãe, tínhamos em casa uma rapariga inglesa. Esteve na nossa casa durante 3 meses. E ela era arquiteta, foi ela que nos fez todo o plano para a creche. Então, organizámos, a Maricília, o Eduardo, a Teodósia e o Zé Pedro e eu, fizemos uma comissão, com a ajuda da Maria João, que nos ia encaminhando, de Lisboa e que trazia montes de coisas, desde pílulas, pronto, roupas para quem precisava e trazia-nos o ensinamento, não é? E era ela que em Lisboa fazia aquilo que a gente não ia daqui lá fazer. Pronto, e então ocupámos, na altura, aquele lado do palácio, porque era o único sítio que achávamos que teria condições para fazer uma creche, porque era grande, porque pronto. Então ocupámos aquela parte do palácio, a Luísa fez o plano, entretanto vieram os militares que deitaram abaixo aquela parte ali à frente, mais contentes ficámos, porque melhor ali os miúdos podiam brincar e não sei o quê. Arranjámos quem começasse a pintar paredes com bonequinhos do Mickey e daquela coisa toda. Arranjámos fundos, de alguma maneira, para ir mantendo aquilo. Íamos de trator, alguém das cooperativas cedia e ia com a gente de terra em terra, tínhamos autocolantes para a creche, íamos pedir para a creche, íamos a Val do Pereira, onde ia fazer teatro, depois ia pedir para a creche e as pessoas contribuíam. E arranjámos, assim, algumas verbas, mas começava a ser preciso mais e não tínhamos maneira. Lá está, começa a Misericórdia a querer ter reuniões connosco porque, e hoje vejo que sim, que realmente era assim, que teria que ser sempre uma entidade por detrás da creche. E então foi um dia inesquecível, vivido numa ansiedade.
Partiu para sempre o fascismo e ficou a liberdade. Quem teve alguém na família, saindo daquelas prisões, ainda parecia mentira, tinham sido os capitães. Portela cantava e gritava, ainda sem saber de quê. As notícias vinham chegando e as imagens na TV. Reinou a democracia, a liberdade venceu. Ainda parecia mentira como tudo aconteceu. Chegou o 1º de maio, uma loucura total. Os irmãos eram irmãos, não havia divisões. Mas com o correr dos anos, vai-se notando a diferença. Cada um com o seu partido, cada qual com a sua crença. É preciso refletir e é preciso pensar que quando se perde a liberdade, o quanto custa alcançar.